Fala aí, galera do Colégio e Curso Aplicação, belezinha, meu oitavo ano? Professor de História Rodrigo Alberoni aqui presente na sua telinha para dar continuidade às nossas sequências boladas de videoaulas. Hoje, trazendo o tema 3, trabalho cotidiano no mundo industrializado. Por quê? Na nossa última videoaula nós conversamos ali sobre o contexto anterior da Revolução Industrial, os fatores que explicam o pioneirismo inglês nesse processo. Lembra? Cercamento dos campos, acumulação primitiva de capital, reservas de carvão, mineral e ferro, burguesia controlando o jogo político inglês. Então esses fatores possibilitaram a Revolução Industrial, nascendo a indústria têxtil e a metalurgia. Então discutimos os avanços da produção e agora vamos começar a olhar algumas consequências dessa Revolução Industrial. Primeiro, essa Revolução Industrial ela leva a mudanças sociais. Nós temos a consolidação da burguesia enquanto grupo que detém o poder econômico. Essa burguesia ela é dona dos meios de produção, ou seja, ela é dona da fábrica, ela é dona do maquinário, das ferramentas, portanto, obviamente, ela fica com a maior parte da riqueza produzida, ela fica com o lucro gerado pela produção desses bens materiais. Então, quando eu falo de burguesia, eu estou falando dos donos dos meios de produção. No contexto da Revolução Industrial, lê-se a palavra fábrica, indústria. Nesse momento surge um novo grupo social, que é o proletariado. O proletário é aquele que trabalha para sustentar a sua prole, por isso o proletariado. Eu posso chamá-lo de o operário ou o operariado, porque ele vai operar as máquinas. Esse indivíduo destituído, ou seja, ele não controla os meios de produção que estão nas mãos da burguesia, ele se vê obrigado a vender sua força de trabalho em troca de um pagamento, em troca de um salário. Ou seja, ele não tem como obter recursos para viver, né? Você pegar os artesãos, eles entrarem em decadência total, porque a produção fabril é muito maior do que a produção artesanal. Uma fábrica produz 50 cadeiras, enquanto o artesão produz 2 por dia. Ora, esse artesão não tem como competir com a fábrica, então ele está desempregado. O camponês, que estava lá na zona rural e devido aos cercamentos perdeu o emprego, ele está desesperado nas cidades buscando uma forma para sustentar sua família. Então ele vai começar a ingressar nessas fábricas como mão de obra. Então proletariado é aquele que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Só que o problema é, existe uma reserva de mão de obra muito grande. São muitas pessoas desempregadas na Inglaterra nesse contexto de revolução industrial. Portanto, se a oferta de trabalhadores é maior do que a oferta de empregos, os salários tendem a ser muitos e muitos baixos. Lembrando, não existiam ali na segunda metade do século XVIII na Inglaterra leis trabalhistas. Sabe o que existe hoje? Seguro-desemprego, auxílios especiais, férias remuneradas, direito a descanso sem desconto, folgas, 13º, como é o caso aqui do Brasil, isso não existia. Salário mínimo, isso não existia. Então essa massa de trabalhadores eram extremamente explorados nesse contexto aí da Revolução Industrial. Bacana? Chegando a trabalhar de 15 até 17 horas por dia, em movimentos extremamente repetitivos, Cada um tinha uma função dentro da fábrica. Então o cara é o que encaixa, o tecido, a linha na máquina de tear, o outro é o que corta, um é que pega as sobras no chão, um é que pega um novo rolo de linha e transporta. Cada um tinha uma função dentro dessa fábrica, uma função repetitiva, ele faz a mesma coisa o dia inteiro. Sem contar que existiam capatazes nas fábricas controlando o tempo de trabalho. Porque na Revolução Industrial o tempo do relógio ele se torna muito importante. É o tempo do relógio que estabelece a hora que você chega na fábrica e a hora que você vai sair. Estabelece se o ritmo de produção está lento ou se está rápido. Então as pessoas que antes eram ligadas ali ao tempo natural, ao nascer do sol, acordo, vou lá trabalhar e o sol está se pondo, eu vou para casa, isso acabou. Agora o que controla a vida das pessoas é o tempo do relógio, é o sinal, é um ritmo frequente, porque tempo, neném,
Tempo é dinheiro na visão desses burgueses capitalistas que estão aí desenvolvendo, né, a maior mudança histórica ali da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a Revolução Industrial. Bacana? Além dessa questão do trabalho, do tempo do relógio, o que eu posso chamar a atenção de vocês? Eu posso chamar a atenção para uma consequência ambiental dessa Revolução Industrial que na época as pessoas não se importavam muito. Hoje a gente está vendo essas consequências aí, existem movimentos lutando pela preservação do meio ambiente. Mas quando estoura ali a Revolução Industrial, os dejetos das fábricas eram jogados nos rios, sem tratamento. Não tinha esse lance de tratamento de esgoto. Sujou, jogou no rio. Isso é poluir o rio Tâmisa, que hoje até foi limpo, está bem reestruturado, mas ali no contexto do século XIX, ele era imundo, super poluído, de tantos dejetos das fábricas. Sem contar a fumaça das chaminés. Nós vimos que a principal fonte de energia da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, é o carvão mineral. Esse carvão sendo queimado constantemente vai soltando fuligem, fumaça. Isso vai alterar a qualidade do ar. Vai alterar inclusive a vida animal. Lembra do exemplo que eu dei em aula das borboletas de Manchester, das mariposas de Manchester? As árvores eram todas branquinhas, de líquens, todas bonitinhas, e aquela fumaça destruiu os líquens e as mariposas que eram brancas foram caçadas pelos passarinhos, porque elas não se camuflavam mais nessas árvores. Bacana? Sobrevivendo quem? As mariposas pretas, que antes eram minoria, porque se destacavam. Agora, como está tudo acinzentado, tudo preto pela fumaça, né, essas mariposas conseguem se camuflar. Então tem consequências ambientais. Professor, como é que era a vida desse operário? Você falou que ele trabalhava durante 15, 16, 17 horas? Verdade. Né? Não só homens, mulheres e crianças também. Crianças de 7 anos já estavam na fábrica trabalhando. Crianças de 7 anos estavam sendo obrigadas a subir em chaminés para limpar essas chaminés, a entrar dentro de máquinas para fazer limpeza. Se sofresse acidente, já era, não tinha indenização não. E olha o detalhe, uma mulher geralmente ganhava metade de um homem. E uma criança, às vezes, ganhava 1/5 que um homem. Então, mulheres e crianças eram super exploradas nesse contexto da Revolução Industrial. Você imagina o que é uma criança de 8 anos trabalhando 15 horas por dia? Gente, o dia tem 24 horas. É 15 horas por dia com intervalo de almoço de 40 minutos. É uma criança trabalhando em pé sem poder ir ao banheiro, porque o tempo de produção não pode parar. Então essa era a situação lamentável do contexto da primeira Revolução Industrial, né? Essa concentração de pessoas nas fábricas gera concentração também nos bairros próximos às fábricas. São as cidades se desenvolvendo. Quando eu olho essas cidades, elas vão se abarrotar de pessoas, sem serviço de saneamento. As pessoas urinavam e defecavam em fossas e às vezes jogavam isso no meio da rua. Então a qualidade de vida era péssima, muitas pessoas amontoadas nos mesmos prédios, porque o aluguel era muito caro. Né? O aumento da violência também vai ocorrer na região de Londres, por exemplo. Imagina, centenas de pessoas desempregadas, passando fome e dificuldades, assaltos vão aumentar, a violência tende a aumentar. E aí o que vai fazer? Eles vão mudar as relações de trabalho, de exploração, aumentar salário? Não. Vão aumentar a força policial e a punição para esses crimes. Bacana? Então a gente percebeu aí essas relações de trabalho e produção no contexto da Revolução Industrial, abordando consequências como o tempo do relógio, né, o processo de urbanização desenfreado, o crescimento das cidades, da violência e da poluição. Bacana? Então fechamos aqui o que tinha de mais importante no nosso tema 3. Aguardo vocês numa próxima para a gente debater sobre o tema 4. Beijão, tchau, valeu!